João é bem interessante. João capítulo 12, versículo 2 em diante. Fizeram, pois, ali uma ceia. Maria servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria tomou o ariteu de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos. Encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, que ele havia de trair, disse-lhe: por que não vende esse unguento por 300 dinheiro e não se deu aos pobres? Ora, ele disse: eis que pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha bolsa e tirava ali o que se lançavam. Esse texto, ele está alinhado com esses outros textos de Mateus capítulo 26, versículo 6 a 12, e Marcos capítulo 14, de 3 a 9. Esses textos aqui, junto com esse que eu li, estão mencionando a mesma pessoa, a mesma figura. A mulher relatada em Lucas, no capítulo 7, versículo 36, é chamada de uma mulher pecadora. Vamos ver aqui algumas diferenças entre o texto. A primeira diferença é que nesse texto de Mateus, Marcos e João, é mencionado o nome da mulher que faz esse ato. E o nome dessa mulher é Maria. E outra coisa que aparece aqui também, existem algumas coisas que são bem parecidas dentro dos dois textos também, que é o nome do personagem onde está acontecendo a ceia, que também é Simão. Só que um é Simão, o fariseu, e esse, na casa de Maria, é Simão, o leproso. Alguém que possivelmente tinha sido curado de lepra por Jesus, né? Porque se ele ainda fosse leproso, ele não poderia estar no convívio, na sociedade, junto com aquelas outras pessoas. Outro ponto que aparece aqui nesses textos é que Maria, ela é de Betânia, ok? Outro ponto também que aparece é os convidados. A Bíblia vai dizer que estão ali os convidados, Lázaro, Marta e os discípulos estão ali também, ok? Já nesse outro texto, onde nós lemos, onde nós vamos nos expressar, a mulher descrita por Lucas, ela entra na casa de Simão, o fariseu, e a Bíblia também ela não menciona o seu nome, como eu já falei. A cidade, a Bíblia não aponta qual a cidade exatamente, mas possivelmente era da cidade de Naim. E também outro ponto é que os convidados aqui, eles não são descritos pela Bíblia. Então, para a gente compreender, para a gente iniciar, entendendo que esse texto isolado de Lucas, ele não está ligado com os outros textos nos evangelhos, ok? A gente percebe, queridos, aqui dentro desse texto, um convite de um fariseu para que Jesus ele vá jantar em sua casa. Nós sabemos que os fariseus, eles por muitas vezes queriam pegar Jesus em algum ato, em alguma falha, algum erro, para condená-lo. E a Bíblia nos diz aqui, no capítulo 7, a gente vai percorrer um pouco esse capítulo 7, a gente vai perceber que no capítulo 7, Jesus ele opera um milagre, que ele cura o filho de uma viúva. A mulher ia com o seu filho já pronto para o sepultamento, e Jesus interrompe aquele velório e ressuscita aquela criança. E a Bíblia vai dizer no capítulo de número 7, versículo de número 16 e 17 do capítulo 7,
A Bíblia vai dizer que a fama de Jesus, ela começou a percorrer. Jesus, ele estava famoso. Jesus, a fama que Jesus curava e operava milagres, era grande, estava aparecendo por ali. E todos queriam ver Jesus e todos queriam estar perto de Jesus. Então, um dos pontos que eu acredito que levou Simão a convidar Jesus para a sua casa era para aparecer ao lado de alguém famoso, ao lado de alguém importante. Se você observar no capítulo 7, versículo 16, e o versículo 17 diz assim: e de todos se apoderou e o temor, e glorificavam a Deus, dizendo-lhe: um grande profeta se levantou entre nós, Deus visitou o seu povo, e correu dele esta fama por toda a Judeia e por todas as terras circunvizinhas. Então a fama de Jesus, ela começou a correr. Jesus era famoso pelos milagres que operava, não que ele buscasse isso para si, mas as pessoas em si começavam a espalhar: existe ali um profeta, existe ali um homem que opera milagres. E a Bíblia também ela vai nos dizer, queridos, aqui nesse mesmo capítulo, versículos mais à frente, a gente vai ver aqui que João, ele envia os seus discípulos até Jesus para saber se realmente Jesus ele é o Messias, se realmente ele é o Filho de Deus, ou se seria outro que iria vir. E a Bíblia nos diz que quando os discípulos chegam diante de Jesus e perguntam, aí Jesus assim, ó, e na mesma hora, versículo 21, capítulo 7, diz assim, ó, e na mesma hora, com muitos de enfermidade, de males de espíritos, e na mesma hora curou muitos de enfermidade, de males. Obrigado, meu irmão, Deus abençoe. E na mesma hora curou muitos de enfermidades, de males, de espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. Responderam então Jesus e disse-lhe: ide e anunciai a João o que tendo vistos e ouvidos, que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Então, queridos, a fama de Jesus era grande. Jesus ele estava operando diversos milagres, e multidões se reuniam para vê-lo. Pessoas de qualquer doença, de qualquer enfermidade, com qualquer problema existente, era curado por Jesus. Jesus ele não fazia e não faz acepção de pessoas, independente da condição ou da situação que a pessoa se encontrasse, era curado por Jesus pelo ato de fé. Diante de Jesus, as doenças eram embora, os demônios eles iam embora, os males, tudo que existia sobre a vida daquela pessoa era desfeito, pecado era perdoado, vidas eram salvas, e tudo isso Jesus operava. E os fariseus não aprovavam o ato de Jesus. A Bíblia vai dizer ainda nesse mesmo capítulo que eles criticavam a João porque era um homem que vivia no deserto, era um homem que tinha uma alimentação diferente, e veio Jesus e agora andava com os pecadores, comia na casa de publicanos, e eles criticavam da mesma maneira. Aí chamava Jesus de comelão, de bebedor de vinho, e esses homens só sabiam criticar Jesus. E isso me leva a crer que esse convite desse fariseu não foi um convite inofensivo. Ele queria testar Jesus, ele queria provar Jesus de alguma maneira. E a Bíblia nos diz que ele faz um convite insistentemente. Quando a gente vê nesse primeiro versículo aqui, versículo 36, que diz que ele rogou. A Bíblia relata que isso é um termo de insistência. Ele insistiu para que Jesus ele fosse à sua casa. E a Bíblia diz que Jesus, ele para não fazer desfeita, ou para não dizer que Jesus ele só ia na casa dos pecadores, dos publicanos, Jesus ele também foi na casa do fariseu. Jesus aceita a esse convite e vai à casa dos fariseus. Imediatamente após a acusação de Jesus só comer com os pecadores, Lucas traz essa passagem mencionando agora esse convite. Simão pede com insistência para que Jesus fosse jantar em sua casa. Simão não chama Jesus para um jantar, para quem quer conhecê-lo, mas para testá-lo, se realmente era o Filho de Deus, o enviado de Deus. A Bíblia nos diz, queridos, que
Simão, ele recebe Jesus em sua casa, mas ele não recebe Jesus como bom anfitrião. Ele não recebe Jesus como deveria recebê-lo. Outro ponto também que me leva a crer que o seu convite foi apenas para testá-lo, para ver quem realmente Jesus era, para ver se realmente Jesus ele era o Filho de Deus. Simão ele queria ser visto com Jesus, porque esse tipo de jantar era um jantar que ele convidou, acredito que diversos fariseus para esse jantar, para que estivesse ali, para que juntos pudesse pegar Jesus em algum erro, em alguma falha. E não era um simples jantar, era um jantar de luxo, um jantar que era colocado as mesas e as cadeiras à vista de todos, era num lugar aberto, e era colocado essas cadeiras, mesas à vista de todos, para que todos que passassem pela rua vissem que estava acontecendo ali um jantar, e que existia ali alguém importante, e esse alguém importante era Jesus. Mas a Bíblia nos diz que ele não estava preocupado com isso, a preocupação dele não era essa, era apenas ser visto com Jesus e testá-lo. Mas de repente surge nesse jantar uma pessoa inesperada, uma pessoa que não deveria estar ali, uma pessoa que surge e penetra dentro desse jantar, uma pessoa que entra talvez sem ser notado por ninguém, ou talvez alguém permitiu com que ele entrasse para que fosse testado realmente Jesus, para ver se Jesus realmente era o Filho de Deus. A Bíblia ela não traz esse relato e nós podemos assim interpretar dessa maneira, se essa mulher realmente era alguém que entrou com consentimento de alguém ou entrou apenas de penetra, chegou de repente ali naquele local. Mas a Bíblia diz que ela chegou de repentemente e chega quebrando protocolos, porque não era permitido uma mulher, ela não conversava nem comia com os homens, em público ela não fazia isso. A mulher ela só conversava com seu marido em casa, ela só comia em casa junto com seu marido. E ali estavam os rabinos judeus naquela festa. Essa mulher, ela era conhecida como pecadora. Essa mulher, ela não era conhecida por um nome. Ela tinha e era conhecida como mulher pecadora. A Bíblia, ela não traz um relato sobre o seu pecado, sobre que tipo de pecado essa mulher ela cometia. Mas nós entendemos aqui, vemos dentro da Bíblia, que era uma mulher que era desprezada. E por ser uma mulher desprezada, muitos acreditam que ela se tratava de uma prostituta, de uma mulher que não tinha valor nenhum para aquela sociedade. Vamos destacar aqui alguns pontos importantes aqui dentro desse texto. Ela era uma mulher de má reputação, era alguém que ninguém queria estar perto. Ela era conhecida pelos seus feitos, era chamada de mulher pecadora, possivelmente uma prostituta, mas era uma prostituta humilde. Essa mulher pega um vaso de alabastro com unguento, prostra-se aos pés de Jesus, chora, unge e beija os seus pés num gesto de humildade e arrependimento. Essa mulher ela chega diante de Jesus com humildade. Ela chega diante de Jesus reconhecendo quem realmente ela era. Porque já que todos diziam que ela era uma pecadora, ela realmente se coloca como uma pecadora. Mas ela se coloca aos pés de Jesus. Vamos mais adiante. Uma atitude extravagante. Ela enxágua os pés de Jesus. Ela seca os pés de Jesus com seus cabelos. Na cultura, uma mulher não soltava o seu cabelo em público. Era uma atitude, era um gesto até considerado até um gesto obsceno. Uma mulher, ela está de cabelo solto em públicos. Mas aquela mulher, ela chega diante de Jesus e ela não imaginava que ela ia chorar tanto. E com tantas lágrimas, ela ia regar os pés de Jesus. E agora ela tinha que, de alguma maneira, reparar aquilo que tinha feito. E a única maneira que ela tinha, porque ela não foi preparada para isso, era enxugar os pés de Jesus com os seus cabelos.
Aí eu quero aqui, queridos, depois eu vou falar mais sobre a atitude dessa mulher, mas eu quero falar aqui sobre a recepção que Simão, ele deu a Jesus. Primeiro ponto, quando alguém recebia um convidado em sua casa, algo que Simão o fariseu não fez, era mandar um servo lavar os pés dos convidados. O servo vinha com a bacia com água e pedia para o visitante colocar os pés dentro da bacia, ali ele ia lavando e ia secando os pés daquele visitante. Isso era uma boa recepção. Se você observar, você pode abrir a Bíblia comigo em Gênesis, se você quiser, capítulo 19, versículo 2 e 3, você vai ver que Ló, quando recebe a visita dos anjos, ele pede para que o servo traga uma bacia para que lave os pés daqueles homens, porque naquele tempo não se tinha transporte, quem tinha transporte era pessoas de más condições, que eram os animais da época, né? Era os cavalos, os jegue. Então, nem todo mundo tinha transporte, e muitas viagens eram feitas a pés. E eles usavam aqueles tipos de sandália, alpancas abertas, e andava 2, 3, 12 quilômetros, e chegava com os pés todos empoeirados, e tinha que ser lavado os pés. E isso era uma forma de receber alguém em sua casa. E Simão, ele não faz isso. Aí existe outro ponto, outro símbolo também, que a gente percebe que não teve uma boa recepção. O ósculo santo era um beijo que era dado na testa ou no rosto. Era um símbolo de bem-vindo. És bem-vindo em minha casa. Você é bem-vindo, fique à vontade, pode entrar, pode ficar à vontade. E a Bíblia nos diz também que Simão, ele não faz esse ato. Ele não beija Jesus na testa. Ele não recebe Jesus como bem-vindo. Outro ponto, ungir a cabeça com óleo, símbolo de respeito. Símbolo de respeito. Simão também não faz, ele não tem esse tipo de atitude, ele não tem esse tipo de ação. Simão não viu Jesus como o Filho de Deus. Ele não viu. Porque quando ele percebe que aquela mulher, ela chega aos pés de Jesus e começa a derramar unguento, começa a beijar os pés de Jesus, agora ele olha para Jesus e reprova, e diz: esse homem aí, que opera milagre, é esse homem aí que é um grande profeta, é esse homem que a fama dele tem corrido pelas cidades circunvizinhas, é esse homem aí que vocês falam que é um profeta. Esse homem não tem condições, porque se ele soubesse quem é essa mulher, quem é essa perdida, ele não permitiria que ela fizesse isso. Porque essa mulher, ela quebra todos os protocolos. Ela está num lugar que não deveria estar, diante da ótica humana. Diante dos homens, ela não era para estar naquele jantar. Diante dos homens não era para ela estar aos pés de Jesus. Diante dos homens não era para ela soltar os seus cabelos. Então essa mulher, ela vem quebrando todos esses paradigmas. Todos esses protocolos estão sendo quebrados por elas. E aqueles homens ali estão julgando. Estão julgando aquela mulher. Mas, queridos, a Bíblia diz que aqui nós vemos a demonstração da onisciência de Jesus. Simão, ele não expressa a sua insatisfação. E a Bíblia diz que ele pensa consigo mesmo. Ele disse: se esse fosse profeta, se esse cara aí fosse profeta, ele saberia quem é essa mulher aí. Mas ele não é profeta. Aí agora a Bíblia vai dizer que Simão, ele começa a contar aquela parábola. Disse: olha, Simão, deixa eu te dizer uma coisa. Existia um certo credor ou um agiota, e esse cara tinha duas pessoas aí que deviam dinheiro a ele. Um devia 500 e outro devia 50. E aí aconteceu que nenhum dos dois tinha com quem pagar. E ele achou por bem perdoar a dívida dos dois. E aí, o que é que você acha? Quem dos dois será mais grato? Quem é que deve ser mais agradecido aí por esse ato? Porque ele perdoou de um 500 e de outro 50. Ele disse: eu digo que do que tinha dívida maior. Que tinha dívida maior, ele foi mais perdoado. Aí Jesus disse: disseste bem. Disseste bem. Cheguei em tua casa, não me desse água para lavar os pés. Não me desse o beijo. Não colocasse azeite sobre a minha cabeça. Já essa mulher
já essa mulher, ela não cessa de me adorar. Ela trouxe o que há de melhor, ela trouxe o que há de mais precioso. Queridos, quando nós falamos de fariseus, eu lembro daquele texto, que o fariseu e o publicano, que eles estão diante do muro das lamentações, e está ali o fariseu batendo no peito, e dizendo: Senhor, graça te dou, porque não sou igual a esse publicano, eu não sou igual a esse cara aí, esse cara é um coitado, mas eu não sou igual a ele, eu guardo o mandamento, eu cumpro a lei, eu sou um homem íntegro, eu sou um homem sincero. E a Bíblia diz que o publicano, ele nem ousava levantar a vista, ele de cabeça baixa, ele dizia: Senhor, tem misericórdia de mim porque eu sou pecador, tem misericórdia de mim porque eu sou pecador. Querido, Deus, Ele exalta o humilde e abate o soberbo. Diante de Deus não adianta querer ser grande, diante de Deus não adianta querer eu sei, eu faço, eu aconteço, eu tenho, eu mando, eu desmando. Quando chegamos diante de Deus, a nossa atitude tem que ser uma atitude humilde, de nos humilhar diante dEle, de nos prostrar diante aos seus pés. Essa mulher estava no melhor lugar, ela escolheu o lugar correto para estar, que foi aos pés de Jesus. Louvado seja Deus. O contexto, em momento algum, aqui é aquilo que eu já falei, o contexto, em momento algum, ele vai contar que essa mulher, ela era uma prostituta. Assim a gente somos levados a entender sobre isso, mas dentro desse pensamento aqui, minha mensagem ela está baseada que essa mulher se tratava de uma prostituta, chamada de pecadora, mas sim, o seu pecado aqui mencionado, no meu entendimento, é que era uma prostituta. Mas existem outras divergências também, a gente não pode ficar apenas nessa, que era uma prostituta, mas dentro do que eu entendo, dentro do contexto histórico, também eu vejo que se tratava de uma mulher desse porte. Dentro dessa base era comum as prostitutas daquela época usarem um colar perfumado com unguento. Esse unguento que essa mulher ela usava, ele custava praticamente 1 ano de trabalho. Era 300 dias de trabalho que se trabalhava para obter esse perfume tão valioso. E esse perfume, segundo a cultura, era usado pelas prostitutas em um colar que ela usava para atrair os homens, para atrair os seus clientes, podemos assim dizer. Então, o cheiro daquele perfume atraía os homens para o pecado, para a prática do pecado. E era assim que essa mulher, ela ganhava a sua vida. Agora a gente vê uma mudança de comportamento, uma mudança de caráter. Tudo aquilo que Simão não fez, a mulher fez aos pés de Jesus. Versículo de número 38. E estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugar-lhe com os cabelos da sua cabeça. E beijava os pés e ungia com unguento. Essa mulher, ela dá um exemplo para nós. Ela reconhece quem é Jesus. Ela reconhece que Jesus é o Filho de Deus. Ela prostrada, ela adora. Ela quebrou todas as barreiras do preconceito. Foi direto aos pés de Jesus. É o lugar onde devemos viver. Ela quebrou a barreira do preconceito. Porque quando aquela mulher, ela chegou ali, as pessoas olharam para ela como uma pecadora, como uma perdida, como alguém digna de estar ali. Mas Jesus, em momento algum, ele disse nada. Em momento algum ele criticou aquela mulher. Ao contrário, ele sai em sua defesa e começa agora a apontar para Simão tudo aquilo que ele não fez, por se achar justo. Porque muitas vezes o homem ele se acha justo e acha que não precisa de Deus, que ele não precisa de arrependimento. Muitas vezes ele acha que o seu pecado é muito pequeno, ele não precisa de perdão, ele não precisa se chegar a Deus. Mas a parábola que Jesus contou, ambos eram devedores. Um devia mais e outro menos, mas os dois eram devedores. Tínhamos uma dívida que de forma alguma éramos capazes de pagar.
Éramos incapazes de pagar a dívida, por isso que Jesus veio e pagou por nós a dívida, morrendo numa cruz pelos nossos pecados e nos aproximando mais uma vez de Deus através de Cristo Jesus. Porque a Bíblia diz que por um homem entrou um pecado no mundo, convém que por um homem também toda a raça humana seja redimida e seja regenerada. E esse homem foi Jesus Cristo, porque nós éramos incapazes de pagar esse alto preço. E essa mulher, eu quero destacar aqui algumas atitudes dessa mulher. Ela rompe a barreira dos preconceitos. Ela não se importa com o que vão dizer, ela não se importa com o que vão pensar dela, porque já pensavam coisas ruins demais, mas ela estava diante de alguém que estava olhando para ela, e não estava olhando com acepção, não estava criticando, não estava olhando para ela como uma pecadora. Essa mulher agora ela tem algumas atitudes que eu vou destacar aqui. Regava os pés de Jesus com lágrimas de gratidão, pois estava aos pés de alguém tão importante e não a rejeitou por ser uma prostituta. Jesus ele não olha como olha o homem. Muitas vezes o homem olha para as pessoas com um olhar de desprezo, olha para as pessoas pelo aquilo que está diante dos seus olhos, pela sua aparência. Mas Jesus, o olhar dele transcende a alma. O olhar de Jesus ele vai além do nosso. A Bíblia diz que quando Deus ele manda Samuel e a casa de Jessé ungir um homem para ser rei, a Bíblia diz que ele se depara com um homem chamado Eliabe, de boa estatura, de boa aparência. Mas quando ele está prestes a ungir, aí Deus diz: ei, eu disse a você que eu ia dizer, você está indo para onde aí? Já está pronto para ungir? Eu não olho como olha o homem, eu não olho como você vê, você está vendo a sua aparência, mas eu conheço o coração, eu conheço você por dentro, eu conheço você no íntimo, eu conheço você quando ninguém está te ouvindo, quando ninguém está te vendo, eu conheço o teu lamento, eu conheço a tua dor, eu conheço as tuas lágrimas, eu conheço você intimamente. Ele é o único que te conhece. E muitas vezes, querido, aquela mulher naquela situação, talvez se ela fosse explicar a sua situação, se tratando de uma prostituta, talvez ela tivesse alguma justificativa e dizer: olha, eu vivo nessa vida porque eu fui injustiçada, eu fui violentada quando eu era criança, aconteceu isso ou aquilo outro. Mesmo com todas as justificativas, alguém olhava para ela e dizia: mas isso não justifica tudo isso que você está falando. Às vezes acontece com a gente, às vezes a gente tenta explicar alguma coisa para alguém, por mais que explique, alguém olha para a gente e diz: mas você está totalmente errado, você errou, não tem para onde. Agora, diante de Jesus, meu querido, diante dele, você até sem palavras, ele te entende. A Bíblia diz que não menciona em momento algum a só palavra dessa mulher, a sua atitude, o seu ato, o seu gesto de amor e carinho, foi que nos traz essa mensagem gloriosa, esse exemplo de vida que a gente leva até hoje dessa mulher que rompeu as barreiras, que não se importou com o que as pessoas iam dizer e chegou aos pés de Jesus, o lugar onde nós devemos estar. Segundo ponto, enxugava os seus pés com os cabelos. Soltar o cabelo em público era inaceitável, pois era um ato obsceno, mas aquela mulher não teve escolha, ela tinha ido ungir os pés de Jesus, com muitas lágrimas o regou, e sem se importar com o que as pessoas iam pensar, solta o cabelo e diz: eu quero uma intimidade contigo, porque soltar o cabelo também significa intimidade. A mulher ela só fazia isso quando estava junto com o marido, com alguém que ela tinha intimidade. E ao soltar os cabelos, aquela mulher ela diz para o Senhor: eu quero ter uma intimidade contigo, eu quero ter uma intimidade contigo, eu quero ter uma vida contigo. Eu passei minha vida toda errando, eu passei minha vida toda pecando, eu passei minha vida toda tendo uma má fama, mas agora eu quero uma vida diferente, eu quero mudar, eu quero uma vida restaurada, eu quero uma vida transformada pelo poder do Espírito Santo, pelo poder da tua palavra. Outro ponto, beijar os pés. Esse ato diz: és bem-vindo, mestre, em minha vida. És bem-vindo.
Aquela mulher, ela recebe Jesus como bem-vindo. Ela diz: Senhor, Tu és bem-vindo em minha vida, Tu és bem-vindo em meu viver. Ungir com unguento, unguento da adoração daquela mulher, nos pés de Jesus. Ela simplesmente, ao ungir os seus pés, estava oferecendo tudo o que tinha para Jesus. O que era usado para a sedução, para o pecado, agora era símbolo do melhor para com Deus. Aquela mulher, querida, ela estava ofertando aquilo que ela tinha de melhor para com Deus, aquilo que ela tinha de mais precioso. A gente vê nesses outros textos que existe também Maria de Betânia fazendo esse ato também. A gente vai ver lá em João, que Judas, ele fica aborrecido por esse desperdício, que ele diz: esse dinheiro, esse unguento, poderia ser vendido, poderia ser dado aos pobres, porque isso é muito valioso. E essa mulher, ela oferta o que existia de mais precioso para Jesus. Aquilo que tinha de mais precioso, sabe por quê? Porque ela reconhece a condição que ela se encontrava, ela sabe quem ela sabe que ela era uma pecadora, era uma pessoa que era de má fama, todos a rejeitavam, e estava diante da pessoa mais importante da face da terra. A pessoa mais importante estava ali, e ela chega aos seus pés, se prostra, beija, chora, enxuga os seus pés com os seus cabelos, e ele não diz nada. Ele ainda sai em defesa daquela mulher. E essa mulher, ela está aproveitando esse momento para ofertar aquilo que tinha de melhor. E a Bíblia diz que agora Jesus, ela olha para ela e diz: filha, perdoados estão os teus pecados. A tua dívida, ela é perdoada. A tua dívida, o teu pecado, ele é perdoado. Existiu ali, queridos, um grande arrependimento. Existiu um grande perdão. Depois a gente vê a grande demonstração de amor de Jesus para com aquela mulher. Depois existia ali um grande Redentor, que era Jesus Cristo ali, que estava dando uma nova vida, uma nova oportunidade para aquela mulher, porque diante da sociedade não existia mais jeito para ela, não tinha mais solução, ela estava perdida, ela tinha que morrer naquela situação, ela era indigna, ela não podia estar no meio das pessoas, era uma pessoa perdida, uma pessoa sem credibilidade alguma, mas Jesus, ele disse: eu sou o teu Redentor, e eis que eu estou te dando a salvação. Estou te dando a salvação. Seu passado foi apagado, o passado daquela mulher foi apagado, e agora o seu futuro, o seu presente foi transformado, e o seu futuro foi garantido por Cristo, porque ela muito amou e se entregou, ela se derramou aos pés de Jesus no ato de amor, no ato de reconhecimento, reconhecendo que Jesus Cristo realmente é o Senhor. Que Deus abençoe, queridos, Deus abençoe a sua vida, satisfeito em estar aqui, que Deus possa estar abençoando cada um de vocês, muito feliz pela recepção aqui dada a mim e a minha família. Eu queria aqui chamar o Ministério de Louvor para a gente tocar mais uma vez aquela música. Amém. Que você possa ficar de pé. Aleluia.
coração